de tecnologias em aulas de matemática. A fala de hoje vai ser com a professora Marilena Bittar, e depois também vai ter uma fala do grupo do GTecMat, porque eles vão apresentar, né, vão nos apresentar a primeira versão então do blog que nós publicamos e onde nós poderemos interagir durante os tempos em que nós não estamos presencialmente juntos. Ok? Então, sejam todos bem-vindos e deixo vocês com a professora Marilena. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como disse a Sueli, vocês não são resistentes, né? Resistir à vontade de ficar na cama no sábado, esse friozinho, né? Obrigada por terem vindo. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. O grupo pediu para eu falar, eu falei que eu achava que eu não tinha falado muito, aí o grupo insistiu. Então eu vou tentar falar aqui para vocês um pouco sobre o uso de software na aprendizagem da matemática. Alguma coisa que eu falo pode ser que alguém que já me ouviu falar em algumas outras ocasiões vai dizer que já ouviu falar. Aí se algum pedaço estiver repetitivo, vocês façam assim, né, que significa, vai para frente, tá bom? E aí vocês podem me interromper durante a fala, não só podem como devem, tá? Sobretudo na hora que a gente estiver falando sobre software, que minha ideia é em algum momento mostrar o software para discutir. Então a proposta é discutir um pouquinho sobre o uso de software na aprendizagem matemática, dando exemplos mesmo de como a gente poderia usar esse material. Eu estou na frente de vocês, está ruim de ver o... Não? Se eu estiver na frente desse grupo, eu diria que esse grupo passa para cá. Não. É porque eu vou falar sentado, em algum momento eu quero mexer aqui no material. Tudo bem, Kelly? Foi bom, adorável? Excelente. Bom, gente, antes de eu falar, entrar aqui, eu só queria dar uma situada um pouquinho, porque assim, é mais para a gente saber que quando a gente vai trabalhar o uso da tecnologia, a gente tem sempre um embasamento teórico, né? Não significa que o professor, na sua sala de aula, você vai lá usar o seu material com o seu aluno, você tem que estar fazendo 1000 reflexões de qual teórico que eu estou usando, e senão, se a gente for toda vez, eu vou lá dar minha aula, por exemplo, nos anos da graduação, é óbvio que eu não paro todo momento fazendo 300 reflexões sobre isso, porque senão a aula não anda, né? Mas na hora que eu estou aqui parando, fazendo uma reflexão e tal, eu tenho que ter esse embasamento teórico. Então eu vou tentar falar rapidamente sobre isso para vocês, mas para vocês saberem como eu me situo, tá certo? Então eu queria falar rapidamente para vocês, acho que muitos já conhecem, sobre o Brousseau, que é um teórico francês, e a gente se situa muito dentro dessa teoria, e não só para tecnologia, mas de forma geral. O Brousseau, ele vai falar sobre o sistema didático, ele estuda as relações. Ele vai dizer, olha, o sistema didático, ele define como sendo usado no mundo normal, uma sala de aula, aluno, professor, o saber ali em jogo, né? E aí ele vai dizer que, eu estou falando dele porque vai me interessar falar sobre o meio, né? E só vai ser um pouquinho que eu vou falar essa teoria, depois eu passo, tá? Então ele usa esse modelo para ele poder estudar algumas questões um pouco teóricas, mas sempre com o objetivo, que é interessante dentro dessas teorias francesas da didática, é que é sempre com o objetivo mesmo de ir para a sala de aula ou trabalhando com formação de professores, mas para dizer assim, como é que a gente faz essa questão na prática, visando sempre melhorar a aprendizagem. Então ele diz assim, olha, entre o professor e o saber existe uma coisa que ele chama de epistemologia do professor, que é um pouco daquela história, né, que o professor tem com relação àquele saber em jogo, que está ali em cena, né? Por exemplo, se a gente pensar no caso da tecnologia, de uma forma ou de outra, o professor tem uma relação com isso, né? Pode ser muito pouca, pode ser boa, pode ser ruim, enfim, mas existe algum tipo de relação. A mesma coisa do aluno com o saber, né? A gente sempre diz isso, por exemplo, mesmo se você fala assim, mas eu estou ensinando uma coisa que o aluno não viu nada disso antes. Por exemplo, quando eu estava discutindo com os alunos da graduação, os inteiros relativos. Ó, quando eu vou falar a primeira vez, os alunos nunca ouviram nada disso, só conhecíamos os naturais. Mas então eles têm alguma relação com números, né? Eles sabem operar, somar, subtrair, etc. Então quando eles vão aprender
né, a operar com os relativos, na hora que eles estão aprendendo esses inteiros negativos, aquilo que eles sabem sobre os naturais vai ter uma influência, né, vai de alguma forma agir ali. Né? E essa relação professor-aluno que é fundamental. Isso aqui tem um monte de coisa dessa, mas só para dizer assim, então a gente vai, tudo que a gente está pensando, olhando ali, né, nesse sistema didático, de sala de aula, professor e aluno, ele modela um pouco por meio disso daqui. Aí ele vai dizer assim, olha, a aprendizagem ocorre quando esse sistema didático aqui sofre um desequilíbrio. Né? O aluno que fica desequilibrado, né? O professor que fica desequilibrado. Esse sistema aqui, né? Por exemplo, no meu exemplo aqui, do sistema de numeração dos naturais, os alunos, né, lá pelo 5º ano, a gente espera, né, sabem operar com os naturais, resolver problemas e tal, então digamos que está em equilíbrio com relação a isso. Aí a gente vai e propõe um problema, que a solução desse problema exigiria o conhecimento dos inteiros relativos. Então isso provoca um desequilíbrio no sistema. E aí quando a gente vai trabalhar com esses novos números, esse conjunto novo, tal, quando a coisa se equilibrar novamente, o que significa? Que houve aprendizagem, tá? Então, esse desequilíbrio provocado por uma mudança no meio, o professor fala, olha, essa mudança são problemas que eu trabalho aqui, que eu vou inserir no meio, né? Problemas exigindo novos conhecimentos, etc. Só a título de informação que é importante, essa teoria que ele constrói, que é a teoria das situações didáticas, ela é baseada na teoria de aprendizagem de Piaget, tá? Então, não vou me delongar muito nisso daqui. Então, ele diz uma coisa que, dentro dessa teoria, que é importante para nós, e que nós vamos usar aqui quando a gente vai discutir tecnologia, para eu ter em mente na hora dos meus exemplos. Ele diz assim, o aluno deve aprender em muito pouco tempo um conceito, né, uma teoria, enfim, que levou muito tempo para ser desenvolvido. Né? Em geral é assim, né? Se a gente estudar a história do desenvolvimento da matemática, tem conceitos que demorou, por exemplo, né, lembrando que a Camila está presente, está estudando o conceito de sequência, né, de limite, na verdade, historicamente foi um problema no desenvolvimento, né? E a gente, às vezes a gente chega até lá num dado momento no ensino médio e pega ali um exemplo, uma sériezinha, uma sequenciazinha, nem chama série, e lá faz e mostra, é tão claro, tão óbvio, como é que os alunos não entendem, né? Não deve ser assim tão óbvio, né? O professor, então, pensando nisso, deveria propiciar um ambiente de pesquisa em sala de aula, quer dizer, um ambiente que levasse o aluno a tentar pesquisar, a investigar, não é reinventar a roda e demorar os mesmos anos, séculos que, né, demoraram, é óbvio, mas assim, botar um aluno numa posição de investigação, uma posição de pequeno cientista. E aí o Brousseau vai falar assim, aqui eu coloquei um aspas para dizer que é exatamente o que ele fala no texto dele. O aluno aprende adaptando-se a um meio que é fator de contradições, dificuldades, desequilíbrios e tal. Esse saber, fruto da adaptação do aluno a esse meio, né, manifesta-se por meio de respostas, que são, por sua vez, provas de aprendizagem. Bom, e o que tem a ver a tecnologia com isso? Ela começou, parece que não tem nada a ver. Tem a ver porque eu quero dizer o seguinte, a gente toma como princípio essa ideia aí dele, quer dizer, botar o aluno no papel de cientista, de investigar um pouco, né, de colocar o problema no qual ele vai ter que fazer essa investigação, o problema que exija que ele busque algo novo, então dentro dessas ideias, né? E aí a tecnologia para nós, ela vai fazer parte desse meio, que vai provocar alguma contradição, né? Que vai provocar algum conflito cognitivo, tá certo? Então nós vamos tentar olhar como é que essa tecnologia pode constituir um meio para a aprendizagem, né? Eu peguei aqui uma citação da Colette Laborde e do Bernard Caponi, são dois autores franceses. Ela foi minha orientadora de doutorado, inclusive, uma das pessoas chaves na elaboração do software, o Cabri Geométrico, que eu vou falar daqui a pouco, mas muitos conhecem, né? E eles falam o seguinte, a construção do conhecimento é o resultado da interação do sujeito com o meio, né? E esse meio deve ser organizado pelo professor, quer dizer, não é uma situação que vai fazer independente, mas fundamental aqui para nós é isso, né? O meio é organizado pelo professor a partir de escolhas judiciosas de problemas, né? Quer dizer, esses problemas devem ser escolhidos de formas, efetivamente, você tem que refletir, elaborar de forma que possa levar o nosso aluno a construir aquilo que a gente está desejando, né?
a gente tem que pensar sobre essas ações que os alunos podem efetivamente fazer sobre esse meio, né? Que tipo de coisa é possível, né, eles agirem, e as retroações que esse meio oferece. Quer dizer, o que o meio pode devolver como ação para o aluno? As retroações são isso. Então, nesse sentido, ambientes informatizados podem constituir, sob certas condições, porque não é assim, os ambientes informatizados podem ser, não. Sob certas condições, né, eles podem constituir um meio para aprendizagem. Né? E aí, o que a gente vai dizer é que, de forma geral, o ambiente papel e lápis não oferece retroação que permita ao aluno validar o seu trabalho. Né? Por exemplo, se nós pensarmos no trabalho da álgebra, né? Em geral o aluno resolve o problema de álgebra, eu estou pensando aqui, tá, para os alunos que estão fazendo aqui graduação, que estão estudando álgebra abstrata lá, né? Grupos, anéis, tal, não é essa álgebra que eu estou falando, não. Estou falando a álgebra dos nossos alunos do colégio, lá do ensino fundamental médio. Quando eles fazem o problema ali de álgebra que eles estão resolvendo, eles resolvem, por exemplo, um sistema, né? Aí quando acaba, eles não sabem, em geral, eles não sabem se está certo ou se está errado, não é? Aí eles fazem o quê? Professor, deu o sistema que a solução deu x, deu 3, y deu 4, tá certo? Ou seja, eles não conseguem ter um controle sobre a atividade deles. Bom, então pensando assim, isso, quando eles não têm esse controle sobre a atividade, é um fator ruim do ponto de vista da aprendizagem, porque ele não tem autonomia sobre o seu trabalho. Então seria interessante que ele conseguisse saber assim, mas o que significa esse 3 e esse 2 aqui serem ou não solução? Como é que eu poderia verificar? O que pode fazer? Se não é a solução, onde será que eu errei? Como é que eu faço? E, em geral, o que acontece? Se não é a solução, e o professor, quando faz um quadro, ele vê que não é 3 e 2, né, ele olha lá e fala, não deu 3 e 2. Ele apaga o trabalho dele inteiro, né, e copia a solução do quadro. Ele não faz uma reflexão sobre onde será que eu errei e tal. Então, se tiver um ambiente que possa fazer, né, levar o aluno a analisar aquele trabalho dele, acho que seria bom, né? Muito bem. Então, quando a gente vai pensar num ambiente desse tipo, para poder, ambientes que possam favorecer essa aprendizagem, constituindo esse meio, etc., a gente poderia fazer aqui mais ou menos 5 questionamentos, enfim, algumas questões que eu penso aqui, né? A gente precisaria conhecer esse material, quer dizer, vamos supor que eu vou pegar aqui um material, né? Vem aqui a Marilena hoje, fala para vocês assim, olha, gente, tem aqui esse software maior barato. Fala, bom, vai ensinar equações. Fala assim, mas peraí, como assim? Deixa eu ver, né? Em que consiste esse material, né? Quais as possibilidades de uso desse material? Vou analisar, né? Não é porque alguém falou que é legal, né? Em que consiste, quais as possibilidades de uso, deixa eu ver, né? Eu vou, por exemplo, você vai trabalhar lá a equação do primeiro grau com o seu aluno, onde você está querendo trabalhar o que significa a raiz da equação. Porque você tem que saber o que você quer trabalhar naquele momento, porque a equação do primeiro grau tem várias coisas que você vai trabalhar, não é? Uma hora são as técnicas de resolução, outra hora é o que significa ser raiz, enfim. Então, o que você vai trabalhar? E esse material que eu falei que você até que era legal, será que permite trabalhar aquele negócio que você está querendo, né? E você vai trabalhar, digamos, em que momento? Será que eu uso para introduzir? Né? Eu começo, vou falar de função. Será que eu posso começar a falar de função já usando o software? Né? E aqui entra uma polêmica muito grande, que muita gente fala assim que não. Né? A maioria dos professores, quando a gente trabalha com o professor, fala, não, é melhor falar primeiro na sala de aula e leva lá no computador para ilustrar depois, para ver que de fato é aquilo. Será que é isso mesmo? Né? Que tipo de atividade que eu posso propor? E aí, uma coisa que a gente fala assim, os ganhos, né, com relação ao papel e lápis. Essa pergunta, ela parece um pouco, tipo meio, como é que eu diria, a palavra está me fugindo assim, mas algo tipo capitalista. Tipo, eu ganho o quê com isso, né? Mas no fundo é isso aí mesmo, quer dizer, eu vou pegar os alunos, vou levar no laboratório, mas e aí, com relação à aprendizagem, qual é o ganho? É isso, com relação à aprendizagem, né? Por que não faz no papel e lápis? Qual é a diferença do ponto de vista da aprendizagem? Esse ganho com relação a isso, esse porquê, né? Quando eu resolvo fazer no papel e lápis, ou quando eu resolvo fazer no computador, ali, no software, nós estamos aqui pensando, eu vou pensar na tecnologia, no meu caso aqui agora, software, tá? Então, o que acontece? Por que eu estou usando isso, né? Às vezes a gente vê umas atividades e fala assim, faz no papel e lápis, vai dando mesmo. Então, para a gente poder ter elementos de resposta, discutir um pouco isso daí, essas questões, vamos conhecer um pouquinho desses materiais. Não precisa ser especialista em informática. Puxa, vou fazer um curso de informática lá no SESI, não sei aonde. Não precisa.